Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à primeira RCN, Rodada de Conversa e Network, com a temática Ansiedade. É um prazer conhecer vocês. Eu sou a Tereza Magalhães, facilitadora consciencial, coautora de um livro chamado Metamorfose sobre desenvolvimento pessoal. Sou também empreendedora, tenho um canal nas redes sociais sobre autoconhecimento e espiritualidade chamado Canal O Agir de Deus, e já convido vocês para estarem lá naquela egrégora de luz, onde eu compartilho vários temas para ajudá-los no processo, na jornada de autoconhecimento de vocês, e é por isso que eu trouxe essa temática hoje da ansiedade, porque como vocês sabem, hoje a ansiedade ela está tomando conta da sociedade. O Brasil já é o país com o maior índice de pessoas ansiosas no mundo. Isso é dado de uma pesquisa que foi feita pela Organização Mundial da Saúde. Então, eu senti muito forte no coração de começar com esse tema que acaba realmente atrapalhando a vida de muitas pessoas. Eu já passei por ansiedade, quem já passou e quem passa por isso sabe que não é fácil lidar com a danada da ansiedade. E é muito gratificante estar aqui com vocês, contribuindo e também recebendo os nossos convidados, a Lísia e o Tiago. São pessoas que eu conheci em determinados momentos da minha vida. A Lísia eu conheci em um local de desenvolvimento pessoal, em um curso que nós fizemos, e ela me ajudou muito. Foram várias palavras que, no momento que eu precisava, ela estava presente, acalmando um pouco, inclusive, a minha ansiedade no momento que eu estava passando por várias turbulências. E o Tiago Maranhão é um amigo aqui de Balneário Camboriú, eu também conheci ele em outra fase turbulenta, e hoje nós estamos aí compartilhando algumas coisas que realmente são relacionadas a propósitos maiores, porque eu acredito que nós estamos aqui para contribuir com o mundo, e todos vocês, de alguma forma, contribuem também. E é por isso que eu acho que a rodada de conversa e network é um momento que a gente pode compartilhar experiências, conhecimento, boas práticas para ajudar na vida um do outro. Eu vou deixar aqui a Lícia se apresentar e falar um pouquinho para a gente também sobre a jornada dela que envolve a ansiedade. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, né? Agradeço a Tereza. Então, meu nome é Lísia Angóis e eu tô aqui em Tatuí, interior de São Paulo. E por que eu sou hoje, né? Eu sou psicanalista, especialista em ansiedade. Porque eu também tive, né, um grau bem acentuado, vivi, né, a ansiedade. O que que acontecia, né? Quando eu tive, 8 anos atrás, 8, vai fazer 9 já, ai meu Deus, meus filhos cresceram. E eu tive a minha menina, Ana Laura, e depois que eu tive ela, o que que aconteceu? Várias sequências de acontecimentos foram acontecendo até que eu tive ela, graças a Deus, nasceu perfeita, linda. Só que eu não estava assim inteiramente feliz. Eu tinha um nervo, eu não conseguia dormir à noite, chegava à noite, começava essas crises de ansiedade, sabe, falta de ar, mal-estar. E aí eu não dormia, porque eu ficava olhando lá no berço, com medo dela morrer, medo de eu morrer, e começava a vir, sabe, aquele turbilhão de pensamentos negativos na minha mente, que só ia aumentando, e aumentando, e aumentando, e aquele medo ia se transformando num monstro. E eu não dormia, eu virei um zumbi, né, além de cuidar dela, e tudo piorou quando eu tive que voltar a trabalhar. Nessa época eu era professora, e tive que voltar da licença. Ai, para mim foi assim, daí piorou, né? Porque daí gerou mais ansiedade, porque eu tinha aquela ansiedade de dar uma mamar, como é que ela estava, como é que ela não estava, sabe? Aquela mãe de primeira viagem, né? Que é a mãe sabe. E aquela ansiedade tomando conta de mim mesmo, eu não tinha vida mais, né? Estressada, porque não dormia. Daí tinha, né? Brigava com o marido, brigava com todo mundo. Era
um caos. Coitado dos meus alunos esse ano, eu fico pensando, judiação, né? Mas até que daí, lá na escola, eu contando, conversando, né, com uma colega, falando meus problemas, né, que eu não estava bem, que eu estava estressada, que eu estava ansiosa, que eu não dormia à noite, que tinha palpitação, tinha falta de ar, tinha um medo, assim, que tomava conta de mim mesmo, era um negócio, assim, surreal. Ela falou assim para mim, por que você não vai fazer terapia? Né, eu estou passando uma terapeuta, ela é ótima e tal. No primeiro momento, eu pensei, olha só, como a gente tem essas crenças, né? Eu pensei, meu Deus, eu não tô louca, terapia não é coisa para louco, né? Olha só a crença. Eu pensei, vou falar, ser sincera com vocês. Eu pensei, falei, mas com o jeito que tá, não dá para ficar. E vou tentar, se ele fez bem para ela, vai fazer bem para mim. E fui lá, né? Fui na terapeuta e foi a melhor coisa do mundo. Eu comecei a ver o mundo de outra forma, comecei a me olhar, me cuidar. E aí começou a minha jornada desse autoconhecimento, desse desenvolvimento pessoal. E como eu consegui transformar a minha vida, consegui mudar todos os meus pensamentos, minhas atitudes, e transformar essa ansiedade em algo positivo, eu falei, eu preciso ajudar as pessoas que também passam por isso. Porque o que acontece? Hoje eu controlo a minha mente, e não minha mente me controla. E é isso que acontecia. E é isso que eu quero levar para todas as pessoas. Como você controlar a sua mente, como você controlar a sua ansiedade para que ela não prejudique a sua vida. Porque certo nível de ansiedade é bom. Até certo nível é bom, né? Porque eu tenho uma ansiedade que gera adrenalina que faz bem, ela é até o lado positivo, ela aumenta a nossa imunidade. Mas o desequilíbrio, assim, que muito tempo, ou muitas crises, uma seguida da outra, vai fazendo mal, vai nos adoecendo. Então, como controlar, como eu entender quando está vindo aquela crise, como eu entender quando eu estou ansioso do lado negativo e como eu conseguir controlar minhas emoções e meus pensamentos. É isso. Exatamente. Você chegou num ponto que acho que é um dos pontos mais importantes para a gente aprender, é como controlar a nossa mente, porque a nossa mente quer nos É, controlar o tempo todo, e não é fácil, é um processo. Mas você vai ter o tempinho para isso, mas algumas pessoas eu chegaram vou aqui ensinar vocês, vou ajudar vocês, e é um jeito e muito simples que ninguém usa. Vocês vão saber como controlar essa ansiedade. isso é ótimo, porque as pessoas estão buscando cada vez práticas que são mais fáceis, simples, até porque a gente está em um mundo muito corrido, que inclusive é uma das coisas que contribui para as pessoas estarem cada vez mais ansiosas. Mas antes de passar a palavra aqui para o Tiago, novamente, boa noite, pessoal. Algumas pessoas entraram. Eu sou a Tereza Magalhães, facilitadora consciencial, empreendedora, e estou organizando a primeira rodada de conversa e network. Eu sou uma pessoa que sempre gostei de estar conversando, trocando experiências. Eu acredito que nós temos muito a contribuir na vida um do outro. Convido vocês também, quem se sentir à vontade, para abrir a câmera, para a gente conhecer, para fazer um network. Daqui podem sair novas amizades, novas parcerias, também pessoas que precisam de serviços, né, um dos outros, e é muito gratificante a gente estar em grupos que agreguem positivamente na nossa vida. Aqui também, gente, é um momento para vocês compartilharem as experiências de vocês, porque vocês podem ajudar outras pessoas que estão passando por coisas que vocês já passaram. Então, sintam-se à vontade para levantar a mão ao longo da dinâmica. É para ser algo bem dinâmico, onde vocês podem perguntar, compartilhar. Quem também não se sentir à vontade para falar, pode digitar no chat, que eu compartilho aqui a pergunta. E vamos lá para o Tiago Maranhão, se apresente e fala para a gente um pouquinho da sua jornada com crises de ansiedade. Nossa, boa noite. Boa noite para todos. Sejam bem-vindos. Eu espero que vocês aproveitem bastante a troca que a gente vai realizar aqui hoje. Vamos lá. Quem sou eu, né? Eu sou
Um eterno estudante da vida, sou designer, sou comunicólogo, eu sou de uma área que é pouco compreendida, mas eu vou explicar um pouco. Comunicólogo é uma pessoa que está envolvida na comunicação humana, geralmente é uma profissão mais ligada à área de jornalismo, de publicidade, mas não somente, ele está envolvido na realidade em qualquer espectro onde a comunicação humana ela é possível, onde ela acontece, né? Então, eu sou como profissão, eu posso atuar em lugares onde requer o entendimento do outro e requer o entendimento da mensagem que se transmite, né? Então, a ansiedade, obviamente, é um assunto que me afeta não somente no âmbito pessoal, mas também no âmbito profissional, porque é uma profissão que exige bastante lidar com egos, lidar com outras pessoas, com opiniões, lidar com críticas. Em paralelo, eu tenho um diagnóstico de TDAH, né? E eu fiz algumas mudanças radicais na minha vida até antes de saber disso, porque eu não sabia que eu tinha TDAH até os 40 anos. Então, até os 40 anos eu sofri muito, sofri bastante para lidar com a estrutura escolar, com a estrutura de estudo da faculdade. Sempre me consideraram uma pessoa muito inteligente, mas eu tive dificuldade na escola, tive dificuldade na faculdade, tive dificuldade em realizar provas, em estudar em livros, né? Então, a ansiedade para mim me atacava principalmente no sentido de culpa, né? Eu sentia muita culpa para eu não conseguir coisas que outras pessoas conseguem fazer com relativo baixo esforço, né? E é justamente por aí que eu sofro. Na verdade, as atividades de baixo esforço para mim são especialmente mais difíceis para mim do que as atividades de maior esforço. Não à toa eu fui atleta há alguns anos, eu fui atleta durante 8 anos, fiz triatlon, que para mim foi um ótimo momento da vida para eu aprender, inclusive, a lidar com os meus sentimentos, para eu aprender a lidar com o meu nervosismo, né? Com falar, inclusive, porque na época que eu entrei, isso é uma coisa curiosa, quando eu entrei na faculdade de comunicação, eu entrei sem saber exatamente o que eu queria fazer. Na realidade, eu estava saindo de uma outra faculdade, eu fiz computação, porque eu gostava de computadores, desisti da área, fui para comunicação, mas sem saber exatamente o que eu ia fazer, eu somente era encantado pela área, assim, de maneira superficial, mas eu não sabia como é que eu ia atuar. Eu fui descobrindo a paixão durante a paixão pela profissão durante a faculdade, mas também não me coloquei muito rápido no mercado. Tive dificuldade para me colocar no mercado, tive problemas com timidez, era muito tímido, não conseguia falar um ai, não sabia dizer um oi, não conseguia puxar conversa, eu tinha medo de pessoas. Então hoje, com 41 anos agora, me sinto um vencedor de mim mesmo. Gosto bastante de ensinar. Eu não sou professor, mas estou sempre ensinando alguma coisa. Parece que eu estou sempre falando algo de uma maneira que estou ensinando alguma coisa. Tem uma galera que me chama de coach, não gosto desse termo, não gosto. Sou muito crítico, tenho uma visão crítica muito forte. O meu Instagram é para poucas pessoas, ao contrário do que da mentalidade do pessoal da galera do Instagram, que geralmente de atrair seguidores. A minha lógica é um pouco contrária, eu seleciono bem quem está ali seguindo. Tenho visões políticas, tenho visões. Enfim, eu fui desenvolvendo isso, não foi fácil. Para mim, uma pessoa tímida vivia em reclusão interna para se expor e agora já ter opiniões políticas sobre o mundo é um grande salto. Considerando os dias de hoje, eu até diria até perigoso, mas enfim. Hoje, temática, ansiedade, para mim é um tema muito especial.
Eu vou falar sobre meditação, vou falar sobre práticas da espiritualidade, vou falar sobre outras coisas que vier e estarei também dispostos a tirar dúvidas se alguém tiver. É, que jornada, né, de superação. Quem te viu, quem te vê, hein, Thiago? Não sabia que você era tímido assim, Sim, não, porque, gente, ele é bom de papo, viu? sim, E juntou nós dois, vai longe. E hoje ele interage com as pessoas, com o perfil dele, como ele falou, ele também tem o lado dele, né, de ser mais privativo em certos pontos, e é isso aí. Pessoal, coloca aqui para gente, até para a gente conhecer um pouco mais de vocês, quem que efetivamente está passando por um momento de ansiedade agora, seja uma ansiedade leve, porque já é uma pessoa ansiosa de natureza, ou alguém que realmente está passando por algum momento de vida, algum problema, algum desafio, que está enfrentando crises de ansiedade. Só para a gente conhecer um pouco mais de vocês. Seja bem-vinda, Paola. Nós temos aqui também a Iaponira, que chegou agora, a Mila. É interessante porque quando a gente fala de ansiedade, né, tem outras coisas que acabam vindo junto. Eu, por exemplo, passei por uma crise de ansiedade no ano passado, foi quando eu entendi o que é, e no meu caso, eu acabei tendo muitas palpitações, eu acordava de madrugada, de repente, pum, abri o olho, geralmente eu estava tendo algum pesadelo, e quando eu abri o olho, eu senti aquela dor e meu coração super acelerado. E aí, isso passou a ser rotineiro, e eu percebi que eu estava tendo uma crise de ansiedade, porque realmente eu estava passando por um momento que eu estava muito preocupada. E aí, como envolveu a minha transição de vida do CLT para o empreendedorismo, e as coisas não fluíram conforme o planejado, eu entrei em uma preocupação excessiva que acabou acarretando uma crise de ansiedade. E, em paralelo a isso, que até também um dos pontos que o Tiago compartilhou comigo, que ele já passou, eu passei por uma experiência que me gerou muito medo. Isso foi uma noite, e graças a Deus, pessoal, foi uma noite apenas, que eu entrei numa vibração do medo diante da experiência, e aí veio a ansiedade e pumba, acabei tendo uma crise do pânico. Só que como eu tenho esse viés de autoconhecimento, sempre busquei o autoconhecimento, eu sabia que eu estava passando por uma crise do pânico, mesmo eu nunca tendo tido essa experiência passada. Então, o que eu fiz? Naquele momento, como eu já me autoconhecia a um nível mais profundo, eu comecei a buscar algumas informações, porque era bem tarde, e aí eu fiz algumas práticas. No outro dia, eu estava normal, voltei, e aí, quando eu parei para pensar no processo, eu falei, meu Deus, eu tive uma crise do pânico. E é interessante porque quando você está tendo a crise do pânico, que é o medo junto com a ansiedade, parece nada, a sua mente ela sai fora do ar. Então você começa, né, simplesmente ver uma realidade, se deparar com pensamentos tal que não é exatamente, porque o medo excessivo te leva a isso. Pelo menos comigo foi assim. E aí, Lísia, eu queria que você compartilhasse aqui um pouco com as pessoas, até para estimular a reflexão, quem estiver passando por, né, problemas relacionados ao transtorno de ansiedade, o porquê que as pessoas hoje estão tão ansiosas, você que está aí lidando com pacientes, né, todos os dias, você é especialista em ansiedade, o que mais você vê no seu consultório e nos seus atendimentos que você pode agregar aqui nesse grupo inicialmente? Tá ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Então, o que é a ansiedade, né? Qualquer coisa que vem, né, hoje em dia, tudo, né, o que vem de fora faz a gente ficar ansioso. Mas o que é a ansiedade? Ansiedade, a gente chama que é o que acontece, excesso de futuro.
É a gente ficar muito na nossa mente pensando o que vai acontecer, o que não vai acontecer, será, sabe aquele, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Fica muitas vezes dentro da nossa mente pensando, eu tenho uma reunião com o chefe, já penso o que vai falar, o que ele vai responder, o que você também vai responder, e vira aquele turbilhão, né? E hoje em dia, o que acontece? O que é a ansiedade, né? A ansiedade é um medo que a gente tem, é um alerta, muitas vezes. Esse alerta, o medo pode ser irreal ou real. E a maioria das vezes ele é irreal. E ele dá, sim, por um gatilho, pode ser um cheiro, pode ser um pensamento que você pensou, alguma coisa que assistiu na televisão, e te remete a alguma lembrança, alguma coisa, esse gatilho. E o que acontece lá dentro do seu corpo? Ele joga, né, ele ativa as glândulas e elas liberam adrenalina, noradrenalina no seu corpo. Né? Quando acontece isso, o que acontece? No passado, né, os homens primitivos, eles usavam muito isso, porque era essa reação, chamava reação de luta ou fuga. Quando descia, né, jogava esses hormônios no nosso corpo. Por quê? Quando a gente se sentia ameaçado por um leão, vinha uma fera, alguma coisa, o corpo tinha que estar preparado, ou para lutar, ou para correr. Então, jogava adrenalina e todos esses hormônios no nosso corpo. Hoje, o que acontece? Hoje não tem o leão na rua, mas os leões, as feras, existem quando é um celular, é um e-mail que você tem que mandar, é o chefe que você tem que atender, é o filho que você tem que buscar na escola, e é tanta coisa que essas são as nossas feras. E o que acontece no nosso físico? Quando a gente sente essa ameaça, né, e ela pode ser irreal, o que acontece no nosso corpo? Essa adrenalina, a noradrenalina, ela faz com que o sangue circule mais rápido, porque a gente lembra da luta ou fuga, né? E ela vai, o que acontece? O sangue vai para as partes mais importantes. A respiração, ela acelera para você respirar mais forte. Fica ofegante, porque você tem que lutar ou correr. O coração, ele bombeia mais rápido, porque você tem que ter essa circulação. Então, por isso que parece que você vai infartar. Você, às vezes, tem ânsia. Por quê? O seu sistema digestório, ele paralisa. As mãos e os pés, eles ficam frios. Por quê? O sangue vai todo para as partes que precisam correr, precisam lutar. E tudo isso, a boca fica seca, porque, novamente, essa parte digestória, ela fica, né? É como se ela tivesse paralisada. E a gente fica assim, né? Com toda essa tensão, vai causando a ansiedade ao extremo. Agora, ter essa ansiedade de vez em quando, tudo bem. O problema é ter ela todos os dias, ou quase todos os dias. E aí, é com que vai prejudicando o nosso corpo, a nossa mente. E o que acontece? Tem muitos clientes que chegam lá no consultório que começam a se isolar, porque tem medo de ter, às vezes esteve na igreja, às vezes começou a dar uma crise lá na praia, e ela não quer mais sair de casa, ela tem medo de sair de casa, começa a ter medo de trabalhar, não quer trabalhar, não quer ver as pessoas, daí tudo isso vai gerando. E muitas vezes também essa ansiedade, ela causa insônia, você não consegue dormir, né? Você fica vigilante com medo da próxima crise, muitas vezes. E tem muitas pessoas que acontece isso, às vezes você está dormindo, como que eu estou dormindo, relaxado, e dá uma crise de ansiedade ali, né? Por quê? Porque a nossa mente, ela não desliga. O nosso corpo, quando está relaxando, está dormindo, o nosso corpo está, né, tá desligado assim, em modo, não é offline que a gente fala, né? Está mais lento, mas está funcionando, a nossa mente está funcionando. Então, qualquer sonho, um cheiro, que nem eu falei, né? Qualquer coisa, ativa ali, você pode estar dormindo ou não, e você acorda com aquele negócio ruim, aquele aperto no peito, aquele mal-estar, e acho que vai infartar. Né? E muitos meus clientes, eles, antes de chegar na terapia, eles passaram no cardiologista, né? Passaram no psiquiatra, e muitas vezes o que acontece? O remédio, ele é muito bom, ele ajuda muito a você se equilibrar, ficar mais calmo. Mas na terapia a gente consegue devagarzinho, né? Ir fazendo, deixando, né? Conseguindo criar o hábito.
Mas muitos casos tem que tomar o remedinho também. Eu falo que o remédio, ele é para o corpo, o físico, mas não adianta você só tratar do seu físico, tem que tratar da sua mente também. Exato, esse ponto que você falou é muito importante, porque hoje em dia tem muita informação solta, e muitas vezes as pessoas não conseguem entender de uma forma mais clara, se estiver passando por uma ansiedade, o que fazer. Porque uma coisa é você estar passando por um transtorno de ansiedade leve, onde você consegue resolver com a psicoterapia, né, a psicanálise, e aí entra também algumas ferramentas que o Tiago vai falar que ele, né, vai do dia a dia para serem usadas. Outra coisa é você está tendo realmente um transtorno de ansiedade grave. Aí, nesse momento, é importante um acompanhamento médico, é importante que a pessoa tenha ali essa medicação do psiquiatra. Então, uma coisa anda junto com a outra. E a partir do momento que você tem um acompanhamento com profissionais sérios, você tem a medicação para te tirar, né, daquele ápice. Depois que você sai daquilo, em paralelo, você vai estar fazendo o seu tratamento psicoterapêutico, você vai voltando à sua normalidade, vai trabalhando o mental, e aí até chegar a um ponto que você já está em equilíbrio novamente. Então, assim, quanto mais conhecimento a gente tem, e mais autoconhecimento também do nosso corpo, das nossas emoções e da nossa mente, mais a gente consegue lidar com as nossas questões. Eu quero, inclusive, que o Tiago fale um pouco para o pessoal, porque ele passou por esses momentos, ele compartilhou comigo também, que já teve um momento ele estar na rua e ter uma crise, mas eu quero compartilhar aqui com vocês alguns casos, olha aqui no chat, que são bem interessantes, porque mostra como que a ansiedade, ela aparece de diversas formas. A Paola falou aqui, sou uma pessoa ansiosa por natureza, mas já tive algumas crises, mas não de ansiedade, eram crises de choro devido à exaustão mesmo. Então, olha para você ver, ela já tem esse perfil, que se ela não cuidar dela, né, e ficar aí no modo trator, ela acaba indo para uma ansiedade, também para uma exaustão, então uma coisa está conectada com a outra. Sabe, Paola, que todo mundo é como se fosse uma panela de pressão. E o que acontece? Você chorando foi muito bom, porque é como saísse aquela válvulazinha, né? Deu, senão explode. Então, a gente tem, muitas vezes, que, né, soltar, tirar da gente, né, quando a gente está muito pressionado. Então, ter crises do choro é até bom, porque foi isso que te ajudou, senão você estaria assim, né, ia estar bem mal. Então, para todo mundo eu falo isso, né, para meus clientes, tá com vontade de chorar? Chora, libera, tira de você. Porque muitas vezes a gente é acostumado, uma coisa, né, interessante, principalmente nas religiões, a gente é acostumado a falar assim, a gente não pode sentir raiva. É feio sentir raiva. Você não pode sentir raiva. E daí a gente vai guardando, até que uma hora explode aquilo. Uma estratégia que eu sempre falo, chorar, né? Paola, eu falo para meus clientes, fecha os vidros do carro, vai numa rua meio deserta, grita, dá uns gritão assim, bem forte, para soltar essa raiva, soltar, né, essas angústias que a gente tem, e que muitas vezes a gente, né, mas vem aquela vozinha, é feio, você não pode, olha que coisa feia, né? Essas vozinhas ficam, e a gente fica pressionado, apertado, né? Até que solta uma hora, explode. Sim, essa dica, porque isso já é uma dica, principalmente para as pessoas que têm essa dificuldade de colocar para fora as emoções. Eu já sou o oposto, pessoal. Eu já estou tendo que fazer um trabalho de realmente ter mais domínio das minhas emoções. Se deixar, eu fico, assim, eu sou muito emotiva. Então, qualquer coisa eu já estou chorando, e eu não tinha esse controle, e estava demais. Então, eu já tenho que fazer um movimento oposto. Mas eu vejo o seguinte, que muitas pessoas, principalmente os homens, Lísia, têm essa dificuldade de expressar as emoções, de chorar, até porque a gente vem de uma sociedade onde a nossa própria ancestralidade, né, colocou na mente que o homem, por exemplo, tem que ser forte o tempo todo, tem que ser, né,
não pode chorar, não pode expressar as emoções. Também veio essa onda da Mulher Maravilha, que tem que ser uma mulher forte. Então, a mulher também começou a ficar nessa energia masculina, que a gente chama de Yang, né? Energia feminina, Yang, e a gente, todo ser humano tem as duas energias, e elas deveriam estar em equilíbrio, mas geralmente a gente vê o desequilíbrio nas pessoas. Então, veio esse incentivo da Mulher Maravilha, a mulher passou a controlar demais as emoções, entrar realmente naquela fortaleza, só que aí na hora que a estrutura desaba com força. Tem mais alguns casos aqui que eu achei interessante, mas eu queria que o Tiago compartilhasse, porque ele tem uma experiência bem legal nessa questão de muita ansiedade, né, e repentinamente vir. Inclusive, toca bastante do que você citou ali, Teresa, acerca do fato de que da visão que se tem sobre o homem não chorar, né? O homem não deve chorar, não deve fraquejar. E isso, em discurso, se torna um potencializador, na realidade, de pânico, né? No momento que você está vivendo numa situação de baixa, vamos dizer assim, eu não me considero 100% uma pessoa segura e estável depois do que eu já vivi. Diante da situação que eu já passei, é melhor para mim eu me reconhecer como uma pessoa que tem a possibilidade de ter outras quedas. E diante desse meu conhecimento, vamos dizer assim, de saber, né, do meu autoconhecimento, de saber que eu posso cair, eu devo sim me disciplinar para que não aconteça novamente, né? Mas é óbvio que eu tive que ir atrás para saber quais foram as causas, né? E entre as causas também, o fato de você estar numa situação de baixa, numa vida que não está sendo agradável para mim, e não somente para a minha família, para outras pessoas que me afetam emocionalmente, demonstrar que eu não estou bem é pior, porque você sabe que não está bem, que você está demonstrando que não está bem. Isso é um acúmulo, né? E eu até queria pegar aquela citação ali da Mila, que está ali na conversa. Ela citou ali que hoje mesmo ela está com uma crise de ansiedade, vontade só de chorar, aquela sensação que ninguém me ama, e essa voz. Então, eu já passei por situações, e eu acredito que talvez outras pessoas aqui também já, onde o medo quando ataca e o pânico quando ataca, a gente realmente não tem outra coisa, não consegue pensar, chora desesperadamente. Esse é a realidade do ataque, do pânico. Quando aconteceu comigo na rua, Teresa, foi mais ou menos assim, né? Eu estava passando por um término de relacionamento, e não foi um término saudável, foi um término que depois teve algumas situações de difamação, né? Pessoa falando mal da outra, e você perde o controle disso. Na realidade, não existe um controle sobre isso. Isso só piora a situação. Quando você toma consciência disso, dos prejuízos que isso vão causando depois também. E foi terrível. Eu tive 2 ataques, eles vêm do nada. Vem porque você tem um pensamento que linka ao sentimento, e o sentimento não tá, vamos dizer assim, enraizado em coisas sólidas. Ele realmente, como a Lísia falou, ele está projetado em ilusões que tudo vai dar errado, que tudo vai ser horrível, que eu não presto, e a coisa se escala, sabe? Então, até eu falar disso às vezes me dá uns gatilhos, mas eu vou dizer, eu não esqueci desses momentos, eles são muito vivos dentro de mim,
E eu não tenho medo de guardá-los, porque hoje o que se superou e o que foi feito de necessário para superar, eu guardo com bastante orgulho, guardo com bastante apreço. Não à toa que eu estou aqui hoje, inclusive, para tentar transmitir um pouco do que é possível de ser feito de dentro para fora, na medida do possível. Sim. É interessante o que você falou e também o que a Mila escreveu ali, e aí eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para a Lísia, porque eu acho que através dessa fala do Tiago e da Mila, pode gerar insights para as pessoas fazerem suas autorreflexões. Eu compartilhei aqui que, no meu caso, foi uma situação externa do meu momento de vida que me levou à ansiedade. Obviamente, me gerou sentimentos e desencadeou a ansiedade. A Mila, ela compartilhou aqui que às vezes vem essa sensação que ninguém ama ela. Lísia, é você que está sempre atendendo as pessoas. Pelo que eu vejo, a ansiedade, ela está sempre conectada a outros sentimentos. E o que eu percebo é que a importância da pessoa buscar o autoconhecimento, buscar um profissional, porque nem sempre a ansiedade ela é derivada de, às vezes, um momento delicado que a pessoa está passando, como, por exemplo, a perda de alguém, ou então a perda de um emprego, ou uma questão de uma estrutura financeira mais escassa. Muitas vezes são questões mais enraizadas dentro dela mesma, que ela não olhou e, de repente, começa a vir com mais força, e o corpo, né, a mente começa a se manifestar através de ansiedade e outras coisas. Como é que é isso? Olha só que interessante, né? Parabéns, Tiago, por ter, né, dividido isso com a gente. E olha o que aconteceu com ele, que interessante. A hora que ele estava falando, é como se ele começasse a sentir tudo aquilo de novo. E por que isso acontece? Isso que acontece com muitas pessoas. Eu estava vendo aqui da Poliane, né? E, né, dos outros, o que acontece? O nosso cérebro, ele não sabe dizer o que é real, o que é imaginário. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente está assistindo um filme de terror, por que a gente fica com medo se a gente sabe que aquilo não é verdade? Um filme, né, de lágrima, que a gente chora, que o mocinho morreu. Por que a gente chora se sabe que o ator está vivo? Porque o nosso cérebro, ele não sabe, né? Isso tem estudos sobre isso. Então, cada vez que você lembra, que nem a Poliane, lembra que o pai sofreu um infarto e não sei o que e tal, você vai sentir as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, tudo que você sentiu aquele dia. E isso vai gerar aquela ansiedade, aquela angústia, aquela crise. É o que aconteceu com o Tiago, ele estava quase tendo aí, né? Vai voltando. Por quê? Porque cada vez que você lembra do que te aconteceu, é como se você vivesse aquilo de novo, de novo, de novo, de novo, e aquilo vai fazendo mal, e a ansiedade vai crescendo. E com a Mila, né, que ela falou que tem até uma vozinha, né, o que acontece muito, né, Mila? Muitas vezes as pessoas não entendem o que a gente está passando, acham que é frescura, né, que a gente, né, está sentindo mal, está triste, o que é, isso é frescura. E por que muitas vezes você sente, né, que ninguém me ama? Porque hoje em dia as pessoas não estão sendo acolhidas, não estão sendo vistas. Por causa da internet mesmo, realmente as pessoas se distanciaram. Então, né, é muito bom você estar aqui, dividindo com a gente. É isso mesmo que é uma pessoa que está se sentindo, né, sem ninguém ali, divida com alguém, uma amiga, né, com uma professora, com um colega, com uma terapeuta, o que você está sentindo? Porque muitas vezes a gente vai falar para a mãe, vai falar para o pai, e ninguém te entende, fala, isso aí é besteira, isso aí é frescura. E não é, a ansiedade hoje em dia não é frescura, a ansiedade, a depressão e tantas outras emoções. Então, compartilhe, isso aí vai fazer muito bem para você. E se vir aquela vozinha, fala para ela, vai embora, que eu tenho muito para viver. Olha o Tiago, que maravilha, né? Eu me curei, a Tereza se curou, o Tiago se curou. Existe sim a luz no fim do túnel. É o que eu falei no começo. Você que tem que controlar suas emoções e não deixar suas emoções te controlar. Ô, Lísia, eu vou te fazer uma pergunta
que na verdade ainda é conectado com essa fala, e talvez seja algo que pessoas que estão aqui também passam. Aí vem, às vezes, aquela resposta, mas nem sempre é fácil assim. Tem hora que a gente tenta mudar o foco, mas parece que fica aquele gatilho, parece que ele é mais forte do que a gente. Então, mesmo a gente tendo consciência, tem momentos que é muito difícil. E o que a pessoa faz nesse momento? É um caminhar mesmo, tem que passar pela situação, e quanto mais situações vai vindo, mais ela vai conseguindo lidar melhor com sua mente. Como é que é isso? Você, primeira coisa, é se observar, se entender, observar seus pensamentos. Que tipo de pensamento eu estou tendo durante o dia? Aí você vai se observando e vai criando o hábito. Pensei coisa ruim, pensei coisa negativa, muda esse pensamento. Vou pensar em coisa boa, vou fazer uma outra coisa, vou fazer uma oração, vou ler um livro, entendeu? Porque se eu começar a focar nisso, né, ele volta, ele é persistente ali, o pensamento. O pensamento ruim, ele é muito persistente, ele fica ali, ó, né, tormentando sua cabeça. Então, você tem que falar, não quero, isso não é assim, né? Ai, nossa, é fácil. Não, não é isso que eu estou falando. É criar o hábito. O que eu falo muito nas minhas palestras, né? Coloca um alarme, né? Um de manhã, um de tarde, de noite. A hora que tocou o alarme, observa naquele momento o que você está pensando. Para começar a treinar a sua mente, para você observar o seu pensamento. O que eu estou pensando? Estou pensando coisa boa? Estou pensando coisa ruim? Muda esse foco, muda essa mente. Vou fazer uma outra coisa, vou fazer uma caminhada, vou ler um livro, vou escutar uma música bonita. Então, é criar esse hábito. Você vai começar a criar esse hábito, fazer meditação, né, respiração. Depois eu vou ensinar uma respiração aqui fantástica também, que ajuda muito para dormir, para tudo, né? A respiração, ela é muito importante. Então, só que nesse momento que você está lá, não adianta respirar, falar para respirar, que a pessoa não consegue. Então, é acalmar, né? E tem várias outras situações, vai acalmando aos poucos. O que eu falo muito? Você está em uma crise de ansiedade, o que você pode fazer, assim, na hora para parar, né? Porque o que acontece? Você é como se você mergulhasse mesmo, que nem você falou, dentro da sua mente, você não vê mais nada. O que você pode fazer? Por quê? O que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. Então, o que eu sempre estou dizendo? Para não ter ansiedade, você conseguir controlar a sua ansiedade, você tem que estar o máximo possível no presente, no hoje. E é muito bonita aquela fala, né? Que fala, eu vivo um dia de cada vez. Mas não é fácil viver um dia de cada vez. Ou a gente está no futuro, ou a gente está lá no passado. Para estar no hoje, o que a gente tem que fazer? Usar os nossos 5 sentidos, né? Depois eu vou falar mais sobre isso. Mas uma técnica bem interessante, se você está tendo a crise assim, né? Já está aquele negócio ruim, pega uma água gelada e joga no rosto. Ou pega uma pedra de gelo assim na mão e fica seguro apertado. Aquele choque, ele vai fazer você assim, é como se voltasse. Por quê? Porque volta você para o presente, na hora. Então, deu uma crise, começou a dar aquele negócio ruim, joga uma água bem gelada no rosto, né? Como se acordasse, sabe? Daí a pessoa acorda assim, e daí você faz as outras técnicas. Ou pega um gelo, né, na mão também. Uma outra coisa interessante, porque o que acontece? Essa ansiedade, ela se dá no nosso sistema simpático, né, que ativa toda essa parte nervosa. Então, se a gente ativar o nosso sistema parasimpático, que é aquele que acalma, também resolve muito. Se você começou a ter uma crise de ansiedade, começa a balançar seus braços também, suas pernas, você vai ativar esse sistema parasimpático na hora. Parece coisa boba, né? Mas não é. É um estudo até no psiquiatra que eu acompanho, eu adoro ele. E ele fala, como é que a gente pode ativar o nosso sistema parasimpático? Balançando os braços. Balança os braços o máximo que você puder, se você puder mesmo. Que isso manda uma mensagem para o cérebro dizendo que não é aquilo que você quer. Você quer outra coisa, você pode outra coisa. Então, são várias coisinhas que a gente pode implementar ali para a gente conseguir sair rápido dessa crise.
Sim, você deu algumas dicas que são fáceis, simples, e que vão ajudar a pessoa no momento que ela está passando por uma ansiedade. Uma das coisas que você chegou a comentar aí é uma prática que eu fiz, mas não foi diante de uma crise de ansiedade. Eu comecei a fazer no momento que eu estava ansiosa no meu dia a dia, como, por exemplo, a Paola, que diz que também tem essa tendência. Eu comecei a praticar o mindfulness, que é a atenção plena, que é você parar, Isso. tirar um tempo para você, como que a Tereza estava fazendo. Eu faço ainda, né? Eu dei uma parada agora, mas vou voltar porque já estou sentindo falta. Como eu moro aqui no litoral, chegava por volta das 17, 18 horas, depois de, né, ter trabalhado bastante, eu tirava um tempinho, colocava um tênis, eu nem trocava roupa, porque se eu fosse trocar roupa, eu ia ficar com preguiça e não ia. Então, o que eu fiz? Falei, não vou trocar roupa. Colocava um tênis e ia para a praia. E eu fazia esse processo, que é andar na praia, a praia já me acalma, e eu ficava observando tudo ao meu redor. Isso trazia a minha mente para o aqui e o agora, que é o momento presente, que é o que a Lísia falou. E isso, gente, foi tão significativo, porque é uma coisa tão simples que até isso a nossa mente, ela questiona. Ela fala assim, isso é uma besteira. Não é besteira. Começa a fazer 1, 2, 3, 4, 5 dias, você vai ver como que você vai se sentir mais leve e com mais paz interior, né? O que é FAR para trazer a gente para o presente, que a gente não usa porque está no automático, são os nossos 5 sentidos. Que nem você falou, foi na praia, observa, usa a sua visão, olha o que tem de diferente, as cores do lugar. Olfato, quando você sente o cheiro, né? Antes de tomar um café, sinta o cheiro da comida, né? O cheiro dos ambientes, né? Paladar, sinta o sabor. Por que a gente nunca lembra o que a gente comeu ontem, semana passada, então piorou? Porque muitas vezes a gente não estava ali naquele momento, só estava comendo automático, com a mente lá em outro lugar. Não estava ali realmente. Então, prestar atenção no que você está fazendo. Sentir o sabor, sentir o mastigar, né? Na pele, sentir o tecido na pele, o travesseiro, sentir a água do chuveiro caindo. Então, use os seus 5 sentidos para o seu bem. Escutar, né? Que nem você vai para a praia, escuta o barulho do mar, escuta o passarinho, escuta... Quando uma coisa bem legal é você tá meio nervoso assim, coloca uma música e tenta observar os instrumentos daquela música. Daí você está usando a sua audição. E daí quando a gente usa os nossos 5 sentidos, nós estamos no presente. Então, fugiu sua mente, traz ela de volta. Traz sentindo cheiro, olhando uma coisa em volta, né? Então, use os seus 5 sentidos, que é muito importante. E a respiração, né, Tereza? Vai para a praia, respira bem tranquilo, prestando atenção na respiração. Porque não adianta, porque a respiragem, todo mundo está respirando. Mas quando a gente presta atenção realmente na respiração, a gente está no presente. No presente não tem ansiedade. Sim. Tem um comentário aqui da Rosana, que de um momento, parece que ela passou, não sei se ela ainda está passando por isso, e eu até quero escutar um pouco do Tiago para ele compartilhar um pouco sobre isso. Ela falou o seguinte: eu fui diagnosticada com síndrome de burnout e, decorrente disso, ansiedade generalizada e síndrome do pânico. Então, assim, dá para ver, Rosana, que você deve ter passado por um momento muito delicado, porque foram muitas coisas pesadas ao mesmo tempo. Inclusive, pessoal, a minha intenção aqui na RCN é de trazer temas diversos que são relevantes para nós e são conectados com aquilo que mais está acontecendo nos dias de hoje. E um dos temas que eu também quero em algum momento trazer é sobre o burnout. Tem muita gente tendo burnout.
Outro dia mesmo eu estava conversando aqui com uma pessoa que está em recuperação, está de licença médica por isso, uma outra lá no LinkedIn falou que já teve 2 vezes. Então, assim, a gente tem que realmente cuidar da nossa saúde psicoemocional, sabe? A gente tem que ter mais amor por nós, sabe? E ver que todos nós temos um limite. Mas a gente sabe que nem tudo depende da gente. Cada contexto é um contexto. E eu quero aproveitar, então, pegar esse gancho do burnout, da ansiedade, do pânico, porque geralmente, não estou falando que são todos os casos, mas estão muito conectados a quem trabalha demais, ou a quem tem uma tendência de ser workaholic, ou pessoas que às vezes são muito exigidas no trabalho, no ambiente profissional. Então, eu queria escutar dele, até a Rosana, ela levantou a mão, A a gente Rosana podia levantou a mão, acho escutá-la. que é melhor deixar ela falar, Vamos talvez ela escutar esteja. ela. Vai lá, Rosana. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo. Ótimo. Então, na verdade, eu também estou afastada do trabalho desde maio do ano passado, ainda não tive alta. Eu passei por 2 traumas muito grandes, de perda familiar. Num espaço de 3 anos, eu perdi 2 sobrinhos de 19 anos, de formas trágicas. Um foi assassinado, o outro faleceu afogado. E na tentativa, eu acho que foi mais ou menos o que o psiquiatra e a psicóloga me falou, que na tentativa de eu fugir um pouco da minha realidade, eu acabava me colocando muito à disposição da empresa, trabalhando muito, a ponto de eu trabalhar 13, 14 horas todos os dias, sair de férias e meu patrão pedir para eu voltar antes, eu voltava, ter 1h30 de férias, meu patrão pedir para eu voltar, e eu voltava porque eu não queria ter tempo livre, sabe, para pensar na vida, para pensar nos acontecimentos, era meio que fugir do luto. Eu falo que o luto é uma luta diária, e para mim era difícil essa luta. Então, isso foi um faleceu em 2015, o outro em 2018. E nesse espaço de tempo, de 2018 para cá, eu vinha trabalhando assim loucamente, sem tempo mesmo, e eu gostava. Só que chegou num ponto que só de eu pensar em ir trabalhar, dava 6 horas da manhã, que era a hora que eu levantava para ir trabalhar, eu já estava passando mal, eu já acordava passando mal. E eu não entendia que era por conta do trabalho, eu achava que eu estava passando mal porque amanheci mal naquele dia. E isso foi acontecendo assim seguidamente. Então eu percebia que às vezes no começo, no início mesmo, eu ia de metrô, chegava na estação que eu desço, chegava ali eu já começava a ter formigamento nos braços, no rosto, e foi assim durante, eu acho que uns 3, 4 meses. Depois eu comecei a ter sintomas mais pesado, sabe? E dentro de casa, antes de sair mesmo para trabalhar, dor de barriga, diarreia, tremedeira, aceleração no coração, ânsia de vômito, e até mesmo outras vezes, mesmo depois de afastada, quando eu tinha que ir em médicos, que o caminho é o caminho que eu ia para o meu trabalho, chegou ao ponto de eu perder a memória, tipo, me dar uma crise de pânico e eu não saber para onde eu estava indo, tipo, me perder em lugar que eu era acostumada a andar há mais de 20 anos. Então, agora eu já estou bem melhor, estou fazendo um acompanhamento, mas ainda continuo afastada pelo médico desde maio, como eu falei, desde maio do ano passado, e hoje, assim, eu também estou nessa fase de transição, querendo sair, porque eu não quero mais voltar a trabalhar onde eu trabalhava, e então, nesse meio tempo que eu estou em casa, também estou tentando empreender, mudar meu foco, porque eu sei que o trabalho foi a gota d'água, como se fosse a cereja do bolo, mas o problema não era só esse, né? Mas pelo fato do trabalho, acho que ter desencadeado tudo, eu não consigo lidar com essa ideia de eu ter que voltar para lá, entendeu? E eu trabalho lá há quase 15 anos. É isso. Obrigado por compartilhar, Rosana. Rosana, você viveu o luto? Conseguiu viver esse luto ou não ainda? Então, hoje eu digo que eu sei lidar melhor com essa situação. Eu já não choro todo dia, como antes eu acho que eu fiquei
assim, chorando todo dia por muitos anos. E eu lembro que uma vez eu orei, eu falei assim para Deus que eu não queria mais chorar todo dia, que eu não aguentava mais estar triste todo dia, sabe? Tipo, a todo momento, aquela tristeza, aquela perda, assim, não que eu não sinta que eu perdi. E eu não sei no que vocês acreditam, mas, assim, diante da minha fé, eu ouvi como se Deus falasse para mim, você só vai deixar de chorar todos os dias o dia que você perceber que a sua dor é menor que o meu poder. Então, depois desse dia, eu já parei, assim, sabe? Aí, claro, tipo, agora eu choro mais, assim, quando é data de aniversário, Natal, Ano Novo, Dia das Mães por causa das minhas irmãs, que eu sinto por elas. Ou então quando eu tenho alguma lembrança. Mas é uma coisa que muitas vezes eu não sei lidar. Hoje mesmo eu estava abrindo meu e-mail, vi uma coisa do meu sobrinho, tipo, me deu um frio, assim, no coração, mas, tipo, eu passei direto, falei, nem vou olhar, entendeu? Mas tem hora que eu pego, olho foto, vejo vídeo, vejo quando eles eram pequenos, essas coisas. Mas no começo nem isso eu conseguia fazer. Hoje eu já consigo, no caso, eu digo sentir a dor, mas de uma outra forma, sabe? Com um acalento, como se fosse, tipo, viver o tempo que Deus permitiu e quando não foi mais da vontade dele, ele tomou para si o que era dele. Então hoje eu penso assim, mas eu vou te dizer, não é fácil. Não é fácil. Minha família, assim, é uma família muito unida, assim. Eu, minhas irmãs, meus pais, a gente é assim, dos meus sobrinhos conviver muito perto. Eu sempre fui aquela tia, a tiazona, sabe? A tia que leva para passear, leva no futebol, leva em tudo que é lugar. Então, eu fui muito, eles foram muito presentes na minha vida. E isso, para mim, foi muito difícil lidar com a perda. Mas eu acho que hoje eu já sei lidar melhor com os meus pensamentos, com os meus questionamentos, que às vezes eu queria até mesmo questionar Deus, eu sei que eu não deveria, mas às vezes, querendo ou não, a gente é humana, a gente acaba pensando algumas coisas. E hoje eu acho que eu penso já de uma forma diferente, eu consigo assimilar um pouco melhor isso. Eu posso te dar uma sugestão para Claro. você trabalhar um pouquinho esse luto? Porque muitas vezes fica, né, essa tristeza, você faz se você se sentir bem. Claro. O que eu sempre sugiro, né, meus clientes, faz uma carta para o seu sobrinho, uma carta de despedida, falando tudo que você sentiu, tudo que você sente, desabafa ali, coloca nessa carta. Eu te amo muito, você vai chorar, né? Já, por isso que eu falo, faz se você sentir. Mas descarrega ali tudo que você está sentindo, todo esse mal-estar, tudo isso, tudo que ele. Por que você me deixou? Fala com ele como se ele estivesse ali, mas escreve tudo na carta. Terminou a carta, pode rasgar, pode fazer o que você quiser, molha, você pode molhar ela, faz uma bolinha. E se você tiver um vasinho, ou tiver algum lugar que você vai que tem ali uma terrinha, planta como se fosse uma semente. Uhum. Que você vai se sentir muito bem. É como se representasse, uma representação que você plantasse algo novo. E que ele sentisse ali, né, todo o seu amor por ele. Você vai plantar o seu amor que você tinha por ele. Você vai ver como isso vai te fazer bem. Tá bom, obrigada. Obrigada mesmo. A gente que agradece, Rosana. Obrigado por compartilhar. Imagina. Lízia, eu acho que foi muito válido essa dica que você passou para Rosana, porque muitas pessoas não vivem o luto e não sabem da importância que é viver o luto e como isso pode refletir lá na frente se ela não viver esse momento. Isso é uma dica simples, mas que faz toda a diferença. Então, Rosana, a gente espera que você fique cada vez melhor. Com certeza você já superou muita coisa e nada é em vão. Eu compartilho de uma fé muito próxima a Deus também, e eu tenho certeza que Deus escutou as suas orações, essa foi realmente uma resposta que ele te deu. Eu também converso de forma direta com ele, e ele já me deu muitas respostas dessa forma, assim, direta, em momentos muito angustiantes.
Muito bonita a sua fé. Que bom que você compartilhou isso. Com certeza você pode inspirar outras pessoas aqui. E olha só que legal, a gente teve também a dica de um livro do Augusto Cury, Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. Pessoal, a gente não tem tanto tempo assim, mas a gente quer passar mais algumas dicas práticas, então vou passar a palavra de novo para a Lísia e para o Tiago. Se vocês tiverem parece que mais estava querendo falar, né? quem que é? Tem alguém que levantou a mão? Não vi. Eu acho que ele levantou a mão, mas eu acho que ele queria bater palma, mas eu posso estar enganado. Ah, tá. Mas, pessoal, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, sintam-se à vontade para abrir o microfone, tirar mais alguma dúvida. E, enquanto isso, Lísia e Tiago, compartilha aí para o pessoal mais algumas dicas no caso da ansiedade. Sim, eu vou compartilhar algumas dicas que eu vou partir de um princípio de que eu fui muito autodidata nesse meu caminho, né? E eu acredito que tem muitas pessoas assim como eu, e parte de um princípio mais autodidata, ou seja, busca por si mesmo uma maneira de se curar. E não é uma maneira ruim não, tá, gente? Começa exatamente assim mesmo, a gente começa compartilhando, buscando ajuda, como a Rosana está aqui, as pessoas que estão aqui presentes buscando ajuda, eu acho que é muito importante. É assim mesmo que começa, falando sobre o assunto, se expondo um pouco, deixar essa transferência se transformar em conhecimento para você. E eu quero trazer um ponto ali que a Lísia citou de uma maneira até especial, porque foi uma das maneiras mais transformadoras para mim logo no começo. E foi a escrita. Gente, escrever é uma arte belíssima e todos devem se arriscar. E é muito, muito, muito bom. Escrevam. Escrevam cartas para os seus parentes, amigos ou até para si mesmo. Escrevam. Botem sentimentos naquilo que você está escrevendo. Expressem. E leiam. Porque na medida que vocês forem escrevendo e lendo, é natural que vocês vão percebendo uma transformação e uma mudança e um reflexo. Claro, não dependa somente de si mesmo para isso, né? No momento que você está estudando, você está trazendo outras pessoas para aprender, conhecer, sentir, você vai descobrindo novos sentimentos. E a escrita é impressionante. A escrita, ela toca diretamente com o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento, muitas vezes eu não diria muitas vezes, mas a maior parte dele é verbalizado. A gente pensa em formas de palavras, ou pensa em formas de vozes, que são palavras. Transformar isso positivamente é o essencial. É essencial. Como você vai transformar isso requer, obviamente, um estudo. E é mais ou menos por aí que eu falo quando eu falo sobre a espiritualidade. Eu não sei se vai dar tempo hoje falar sobre isso, a questão da espiritualidade. Mas como a Rosana ali citou sobre... Eu não sei qual é a visão de vocês. Gente, podem buscar. Deixa eu dizer, eu era ateu, completamente ateu. Eu ainda sou muito questionador e nunca vou deixar de ser. Questiono todas as coisas que me aparecem, questiono todas as coisas que me dizem, porque é parte da minha personalidade. Mas o quanto eu questionei me faz hoje, ainda diante de todas as minhas dúvidas, eu sou capaz de hoje afirmar. Hoje eu acredito em coisas que antigamente amigos meus diriam: Você, Thiago, acreditando em Deus? Como assim? Logo você. Então, questione-se e investiguem-se e escrevam. E não duvidem de nada, porque tem coisas que vão além do pensamento que vocês não fazem ideia.
são extremamente milagrosas, literalmente. Além da escrita, eu vou ser mais pontual sobre umas coisas mais objetivas. Alimentação da manhã. A primeira alimentação do dia, gente. Dá um gás nessa alimentação. É essencial você começar um dia bem alimentado. Se você começa o dia e não come nada, mude esse hábito. Porque é horrível. Se você não dá alimento para o seu corpo logo quando você começa o seu dia, a falta de nutrientes básicos vai te colocar em desequilíbrio e coloca você em contato com sentimentos horríveis. Então, para você ter equilíbrio, não somente o mental, mas o corpo também te prover dos nutrientes necessários para que a sua cabeça fique equilibrada, você tem que se alimentar bem logo de manhã. A primeira alimentação. O que mais? Meditação. Meditação, ela toca também com a questão da espiritualidade, mas não exclusivamente. A meditação, às vezes, ela é abordada como uma ferramenta no sentido de mindfulness. Quando o pessoal fala de mindfulness, é quando você pensa a ferramenta de meditação, ou seja, uma coisa que você faz para melhorar algo. Mas para mim, praticante diário e obcecado por meditação, eu digo, a meditação ela é um lembrete de quem nós somos. É um momento em que estamos em total e absoluto contato com o aqui e agora, como a Lízia ali também citou. O aqui e agora é o que mais importa. O nosso futuro a gente pode desenhar e escrever da maneira que a gente quiser, mas o aqui e agora é a única coisa que realmente importa. E a ansiedade atacada, a ansiedade em forma de pânico, é a desconexão do agora. É quando você não está aqui agora. Você está completamente perdido em pensamentos que não estão aqui agora. Mas a verdadeira realidade é que sim, você está aqui agora. Sim, você está aqui agora. Não existe outra realidade além dessa. Então, a meditação é um momento onde você está 100% em conexão com o aqui e agora, sem planejar, sem necessariamente fazer algo para isso. É um momento onde você se coloca em conforto, concentração, porque não é dormir, gente, você está concentrado nesse momento, com o aqui e agora. E o que é que está acontecendo aqui agora, quando eu estou em absoluto silêncio? E é isso que você observa. E é esta observação, ela não necessariamente vai te trazer paz, ao contrário do que se imagina. Às vezes não. Às vezes você vai entrar em contato com sentimentos complicados, mas deixa vir. Às vezes você até chora, mas deixa vir. Se precisar, e inclusive eu faço sempre, escreve depois. Medita e escreve. Medita e escreve. Para mim foi transformador. Para mim é algo que eu ensino para todos os meus amigos. E eu acredito tanto nessa prática. E para mim, às vezes eu acho que eu arriscaria dizer que é só o que precisa, mas é óbvio que não é. Mas eu arriscaria dizer que é só o que precisa para você se conhecer, escrever e meditar. Meditar e escrever. Se alimentar de manhã e exercícios, claro, porque eu fui atleta, não vou dizer o contrário. Realmente, Tiago, a meditação é uma ferramenta de autoconhecimento sensacional, além de ser também uma das ferramentas para ajudar na ansiedade. Antes de eu passar a palavra para você, Lízia, a gente vai escutar aqui a Poli, mas eu só quero complementar do Tiago, da alimentação. Sim. Cuidado aí quem tem ansiedade com o café. Tem gente que gosta muito de café. Isso. O café, eu cortei café. Excesso aumenta a ansiedade. Cortei assim, café. Aí, troca um bocadinho. Isso.
Aqui, Lísia, isso daí Vai foi lá. uma excelente dica, porque os cafezeiros que são ansiosos muitas vezes não sabem, né, que o café contribui. Então tem que realmente reduzir, ou até melhor, né, se conseguir colocar, passar a consumir um café descafeinado. Em relação à alimentação, o Tiago tocou nesse ponto, você também, é uma das temáticas que eu vou trazer para a rodada, tá, de conversa, porque tem total correlação com a ansiedade também, além, né, de ser importante em outros aspectos de qualidade de vida. Então, eu vou convidar uma nutricionista para estar com a gente. Então, já fica aí o spoiler para vocês. E é interessante porque eu também compartilho, né, dessa fé de fazer perguntas para Deus, buscar respostas. Eu também sou questionadora, e quanto mais você se aprofunda no autoconhecimento, mais questionador você se torna. Sabe por quê, pessoal? Porque a gente se torna cada vez mais consciente. A gente sai dessa consciência coletiva da manipulação e a gente tem mais autonomia sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos, sobre nossas emoções. E em um momento de ansiedade, que eu estava passando no ano passado, eu estava naquele falatório com Deus. Porque aí eu entro na vibe do falatório, que eu já sou muito comunicativa de natureza. O que aconteceu? Vocês acreditam que Deus mandou eu parar de falar e meditar? Aí eu, porque eu não estava nem escutando mais, eu precisava de silenciar para conseguir me conectar com o alto e conseguir me conectar comigo mesma e também me acalmar, trazer novamente a paz interior que foi tomada pela ansiedade. Então, realmente, a meditação, gente, é tira e queda. Pode ser difícil no início, é difícil no início, principalmente para quem é muito agitado, mas vai valer a pena. Ô, Polly, compartilha com a gente a sua fala. Bom, boa noite, pessoal. Boa Aproveitando noite. essa fala da Tereza aí também, eu sou muito questionadora. Cheguei um tempo também a pensar de me calar um pouco, porque às vezes em situações pode parecer que a gente está criando rebelião, sendo rebelde, né, fazendo certos questionamentos. Mas eu tenho conseguido também manter esse autocontrole, assim, é claro que eu não vou deixar de ser quem eu sou, se eu gosto de questionar, mas ter aquele autocontrole também, saber os momentos certos ali de se colocar, de questionar, né, seja no ambiente cristão, de igreja, como eu sou, seja no ambiente de trabalho, por onde eu passo, né. Mas contando, pessoal, um pouquinho para vocês, como eu falei no chat, né, final de julho do ano passado, eu não sabia o que era ter uma crise de ansiedade até passar por isso. E minha família também não tem não tinha, né, esse conhecimento sobre isso, então até eu mesmo também não tinha, cheguei a pensar que eu estava tendo um infarto, porque eu sentia muita tremedeira na perna, o coração palpitando demais, assim, parecendo que ia sair pela boca. E até que eu fiz diversos exames e tudo mais, o médico falou, não tem nada, seu eletro tá ok, ecocardiograma tá tudo certo, você tá tendo uma crise de ansiedade. Então, de lá para cá, eu comecei a ter muita ajuda, né, espiritual, muita ajuda também dos médicos, tudo assim contribuiu, sabe? Atividade física, leitura, ouvir músicas, compartilhar também com pessoas aquilo que eu estava passando. Parece que quanto mais eu percebia que eu falava, melhor me fazia, sabe? Melhor ali eu me sentia colocando aquilo para fora, né? Então, e nesse sentido também, até que o Thiago falou aí sobre escrever, foi uma coisa que me ajudou muito. Escrevi uma carta, assim, contando tudo de o que eu vivi, né, ali com meu pai, passando mal de madrugada, a gente naquele desespero, gritaria, e tudo aquilo ficou na minha mente, assim, gravado, então eu fui escrevendo, e só que eu não fiz o que a Lísia recomendou aí. A carta tá guardada, tá num caderno, e depois, inclusive, eu quero até uma sugestão sobre isso também, para mim poder dar prosseguimento nisso.
A carta é para você? Para quem que é a carta? Ou é você escrever o que você estava sentindo? A carta eu escrevi o fato que ocorreu, né? Do meu pai, assim, bem detalhado, tudo que eu senti, o que aconteceu, como que foi as pessoas que estavam ao meu redor, minha família, a ida ao hospital, o que eu senti lá, tudo. Faz a mesma coisa, faz uma bolinha, molha, faz uma bolinha e planta aquilo como se fosse assim, você vai falar para o seu pai. Eu vejo você, eu sei que você está num bom lugar, está aí com Deus, e a partir de hoje eu vou colocar você aqui para nascer sentimentos bons, para minha memória, para que tudo aquilo, aquela dor seja enterrada e brote coisas boas, sentimentos bons. E que nem o Tiago falou, escreve tudo que vocês têm aí, né? Uma raiva, um medo, uma angústia. Vai lá, pega o caderno e escreve. Você quer xingar alguém? Vai lá e escreve. Depois você pega e rasga e joga fora. Tira de você. Esse é o movimento de escrever. É tirar de você, tirar esses sentimentos ruins de você. E se for para alguém, assim, alguém, que nem eu falei, né, para a Rosana, para Polly, planta, né, coloca num lugar como significasse, né, como se fosse uma referência mesmo. Você plantou o que era ruim para nascer alguma coisa boa, certo? Muito bom. Polly, obrigada por compartilhar a sua experiência, a sua vivência e, né, o Eu que queria, você fez pode ajudar pessoas, né, que também estão passando de certa forma. Mais uma vez, a Lísia contribuiu, né, com algo que é simples e muito aplicável. Tiago, você falou que quer falar também sobre isso? não, eu queria ver se teria mais alguém que queria falar alguma coisa, porque eu acho que vale a pena, gente. Quem tá aí calado, de repente quer falar algo, que tem algo para expor, qualquer coisa que seja, ou o próprio caso, ou tem alguma dica, inclusive, às vezes, de repente, alguém também tenha e queira falar, eu acho que é bem-vindo aqui esse momento. Com certeza. Eu vou dar Olha uma aqui, dica da meditação, que para mim o começo é bem desafiador, né? Não vamos falar difícil. Ficar concentrado, tal. O que você pode fazer? Eu fazia muito isso, agora, né? Daí vai criando hábito. Começou a fugir a mente? Presta atenção no que você está ouvindo em volta, né? Presta atenção nos sons, né? Um passarinho. Eu, te- Pode falar, Tiago. eu tenho uma dica fantástica para os Fala. viciados em Netflix. Gente, tem uma série que vocês têm que olhar lá na Netflix, que é uma série de meditação guiada. Muito boa! Para quem está começando e quer começar a meditar, procura lá Headspace. Eu vou escrever aqui no chat porque é mais fácil. Isso é De repente, legal, essas dicas, porque o que acontece, né, Tiago? Quem está começando não sabe nem como é que faz a meditação. Ah, a meditação é muito bom, mas não sabe nem começar. Obrigado por essa sim. dica, é muito bom. Meu, muito boa. Segue esse caminho aí, que essa é batata. Tá na Netflix. Provavelmente muitas pessoas usam Netflix. Vou deixar até o link aqui, pronto. Ó, o link perfeito da Netflix. Headspace Meditação Guiada. Com o Andy Pandicom. Ele é um estudante de meditação. Ele foi lá para o Tibete. Ele é muito bom mesmo. E ele dá algumas. Nessa série, né, tem algumas meditações introdutórias que você aprende a sentir algumas coisas no corpo, ou viver o momento. Só essa série, gente, é transformadora. Transformadora. Show. pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Eu gostaria de compartilhar A mais Paola algumas. apareceu ali, eu acho que será que ela quer falar? Eu quero. Eu acho que ela quer. Gente, eu tô amando cada dica e eu queria perguntar assim, se vocês teriam alguma dica para uma ansiedade pontual. Como assim? Eu preciso fazer exame, por exemplo, exame de direção. O meu último exame foi terrível. Eu sabia tudo, mas foi por água abaixo. Gente, eu nunca senti tanta ansiedade. Eu acho que esse dia para mim foi o pior, assim. Me deu dor de barriga, me deu tremedeira.
me deu suadeira e eu não conseguia sair do lugar. E eu sabia tudo. E na hora que eu percebi que os instrutores estavam observando, que no meu caso eu estou fazendo de moto, né? Então são muitos instrutores na pista e muitas motos paradas. E na hora que eu fui para fazer, era como se eu não lembrasse de nada. A primeira coisa já começou ali, a moto morreu. Depois fui seguindo, o exame foi só ladeira abaixo. E eu sabia tudo, tudo. Quando eu cheguei no instrutor, ele falou, o que aconteceu? Eu falei, não me pergunta, que eu não faço ideia, eu estava muito nervosa, me deu tremedeira, eu perdi o controle da moto. Eu deixei morrer. Eu falei, não faço ideia, o que eu vou fazer agora? Então, me dá uma dica para uma ansiedade pontual. Eu vou dar, então. Ou o Thiago quer dar? Não sei. Eu vou Não, dar pode dar. 3 dicas, olha só, para você ficar um arraso. Primeira coisa que você vai fazer, o que você vai fazer? Um dia antes, ou alguns dias antes, você vai fechar os olhos antes de dormir, ou cedo, fecha os olhos, imagina você fazendo a prova e dando tudo certo. Você conseguindo, fez ali o 8, fez, como se tudo fosse assim maravilhoso. E depois que você conseguiu, o que você vai se dar? Pensa alguma coisa que você vai se dar, vai comemorar. Eu vou tomar um sorvete lá não sei onde. Alguma coisa simples, não precisa, eu vou me dar uma blusinha, sei lá, vou comprar um livro, eu vou, sei lá, levar minha irmã a passear. Alguma coisa que você celebre. Por quê? O que acontece? A sua mente, ela vai estar preparada primeiro, né, com essa visualização, você se visualizando, dando tudo certo e você comemorando, sua mente é como se aquilo fosse realmente verdade. Então, você vai chegar lá com muito mais energia, mais forte, como se aquilo já... Então, você vai tirar de letra. Uma outra coisa que você pode fazer, chegou no dia, faz uma respiração antes de começar, né? Para acalmar, pra tirar esse medo. Que respiração é isso para todo mundo que está aqui, ó. Também é uma dica legal para ansiedade. Eu falo aquela 5-5-5. Que é o quê? Você inspira contando até 5, segura contando até 5, solta bem lentamente contando até 5. Faz umas 4, 5 vezes, que você vai ver que vai acalmar, vai oxigenar seu cérebro e você vai estar mais animada, mais relaxada para começar ali. E a terceira dica, olha só, é aquela posição da Mulher Maravilha. Você já ouviu falar? Uma outra dica para vocês, Amy Cuddy, ela tem um livro fantástico que fala do poder da presença. Quando a gente precisa enfrentar um chefe, fazer uma prova, fazer qualquer coisa importante, né? Coloca as 2 mãos na cintura, como se fosse a posição da Mulher Maravilha mesmo, né? Abre um pouquinho as pernas e fica uns 2 minutos assim. O que acontece? Ela fez todo um estudo que você descarrega, né, testosterona no seu corpo. Nós mulheres também temos. E o que acontece? A testosterona é um hormônio que para entrar em ação, para combater, para se sentir forte, poderosa, entendeu? Então você ergue a cabeça, põe a mão na cintura assim, né? Posição de Mulher Maravilha, fica uns 2 minutos. Não liga o que os outros vejam. Fica lá antes de começar a sua prova, respira e vai. Você vai ver. E depois se dá alguma coisa de presente para motivar o seu cérebro a eu conseguir. Tá bom? Muito legal. E o engraçado é que no dia, gente, eu tomei suco de maracujá, eu respirei, eu tentei não pensar no exame, na hora, Pensa gente. em você comemorando depois de ter conseguido. Isso que você tem que começar a pensar. Traz isso para você. Pode deixar, obrigada. Outra coisa é a gente não se punir demais pelas derrotas. Isso. Boa dica. Não se punir demais pelas derrotas. Muito boa dica. Porque às vezes a derrota é o mais provável. Mas quando você se pune, você torna isso ainda mais provável. Faz muito sentido. Pessoal, a gente já está indo para o momento final. Sei que está muito bom, mas acho que deu para a gente absorver muito conhecimento. Tivemos um momento de muita troca. Eu acredito que cada um de vocês agregou
aqui, Lísia e Tiago passaram dicas incríveis, fora também a reflexão que todos nós tivemos, cada um dentro da sua própria verdade, porque a verdade de cada um aqui é uma. E eu aproveito esse momento que foi muito significativo para, mais uma vez, agradecer vocês que fizeram parte da primeira rodada de conversa e network. Esse é um projeto que está nascendo agora, algo que Deus colocou aqui no meu coração e que eu pretendo continuar conduzindo, trazendo cada vez temas que vão realmente agregar na vida de vocês. Eu vou abrir o grupo lá, se vocês tiverem dicas de outros temas relacionados ao desenvolvimento pessoal, coisas que vão agregar, né, no equilíbrio, na saúde física, mental, emocional, espiritual, no autoconhecimento, na essência, na identidade, no propósito, porque sobre isso, é sobre ser quem você é sobre se autoconhecer, estar em conexão consigo mesmo, com o divino, independente daquilo que você acredita, respeitar o outro, sem julgamentos, e viver uma vida cada vez mais leve. Não é fácil termos uma vida leve no mundo que a gente vive, mas nós podemos nos ajudar e ajudar outras pessoas. Então, gratidão imensa. Eu, mais uma vez, convido vocês a estarem comigo lá no canal O Agir de Deus. Quem se sentir à vontade de tirar um print aí, nós vamos fazer um print e me marcar lá, canal O Agir de Deus. Eu vou colocar depois o perfil lá no grupo. A Lísia também, pessoal, é uma profissional que vocês podem se sentir à vontade, e ela é uma pessoa que vai ajudar quem está passando por crise de ansiedade e precisa desse apoio. Então, eu convido vocês também a participar do Instagram dela. E o nosso amigo Tiago aqui, eu vou deixar ele falar, porque ele é o nosso convidado especial, e aí eu não sei como é que tá a dinâmica dele, porque ele também tem um propósito, gente, maravilhoso, mas não sei como é que está ainda. Vamos lá. Eu vou até aproveitar também o fato, né, que temos o grupo ali. Eu não sei se temos aqui moradores de Balneário Camboriú, além de eu e a Tereza, mas se tiver, a gente vai fazer alguns encontros, tá? Pessoais, e aí a gente vai divulgar lá. Então, fiquem atentos, que são encontros muito legais, a gente já fez algumas vezes, maravilhosos. Então, quem mora em Balneário Camboriú e quiser participar, vocês vão amar. A gente vai mandar o link para lá. Vem para BH, pessoal. Irei, olha só, poderemos um dia. Eu acho que eu vou para Balneário, eu prefiro ir para o Balneário. Pronto. Ai, aqui é bom, viu? Ô, gente, então é isso. Foi muito bom estar aqui com vocês e aguardo vocês lá na próxima rodada, tá? Então, aquele grupo, ele vai ser um grupo mais silencioso, justamente para não aumentar a ansiedade de ninguém. A intenção ali é passar informações úteis. Em determinados momentos específicos, eu vou abrir para alguma troca. Se vocês quiserem também trocar contato entre si, sempre há empatia com um, com o outro. Sintam-se à vontade de colocar lá o Instagram de vocês. E é isso aí. Uma boa noite para todo mundo. Eu quero agradecer o convite da Tereza, agradecer o Tiago, adorei te conhecer, Tiago, a todos que estão aqui. E me ponho à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Tá bom? Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada, obrigado a todo mundo. Foi ótimo. Parabéns. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Tchau. Tchau.